A paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para juntos gravarmos esse subsídio para mais uma aula do CAPED, aula aqui do nosso ministério. E é uma honra estar aqui falando com os professores, todos os professores da igreja, do nosso campo. Meu nome é Renato, congrego ali na igreja de Cidade de São Jorge 1, obreiro, pela misericórdia de Deus, como presbítero, e também na superintendência da escola dominical. E estamos aqui, mais uma vez, para falarmos juntos, dialogarmos um pouco, discutirmos um pouco sobre a lição que hoje é a lição 7. Estamos aqui falando um pouco, né, sobre o profeta Isaías. Sabemos que o livro do profeta Isaías é o segundo maior livro da Bíblia, tem um vasto comentário e muitas coisas, mas estamos para falar um pouquinho, a lição abrange um pouquinho sobre o profeta Isaías. A lição que vamos comentar, que vamos dialogar, é a lição 7, que traz por título Babilônia, do esplendor à queda. Antes de mais nada, para falarmos aqui, como estamos gravando subsídio, não vamos aqui ler a lição, vamos aqui comentar e fazer alguns comentários dentro do assunto. Então, antes de mais nada, eu gostaria aqui de elaborar algumas perguntas, 4 perguntas, e dentro do possível, comentar essas perguntas, ou responder dentro do possível essas perguntas. A primeira, né? Quem foi Babilônia? Sabemos aqui que o nosso irmão Evandir, ele faz uma descrição mais ou menos da Babilônia, tudo, mas queremos aqui acrescentar na lição, acrescentar algo a mais, um pouquinho a mais. A Babilônia foi uma das mais importantes civilizações da antiga Mesopotâmia, ou atual Iraque, né? Hoje ela pegava ali uma parte do Iraque, o Irã e uma parte da Turquia também. Esse era o Império Babilônico, e situada entre os rios Tigres e Eufrates. E ela era famosa como capital de um vasto império, e ela se destacou sobre o governo de Hammurabi. Vamos falar um pouquinho sobre Hammurabi, que era o primeiro império. Começou ali, sabemos ali que o Império Babilônico começou ali com Hammurabi, fundado pelos povos moraitas no século 18 a.C. Isso por volta de 1894 a.C. Já vinha o Império Babilônico, ou a Babilônia, né? E seu nome deriva do acádio Babili, ou Babilim, que significa porta de Deus ou porta dos deuses. E ela tornou-se um centro urbano poderoso, né, baseado na agricultura, com uma administração centralizada e uma das primeiras coleções de leis escritas, e Código de Hammurabi, uma das primeiras coleções de leis escritas, o Código de Hammurabi. Então, a Babilônia ali, na época, era o país mais rico do mundo, dominava totalmente, principalmente na parte de agricultura, na parte do seu linguajar, tecnologia e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre isso. E a sua influência cultural, astronômica e astrológica foi vasta, ou seja, na parte de astrologia, astronômica, a parte de comidas e por aí se vai, foi vasto, influenciando, veja bem, irmãos, ela influenciou gregos, hebreus e assírios, que eram as maiores civilizações da época, ou seja, as maiores civilizações do mundo. Ou seja, resumindo, a Babilônia, ela influenciava o mundo todo da época. Era um império muito rico e muito influenciável. E a cidade prosperou, mas mais para frente, ela caiu em declínio, passando de uma maravilha antiga para ruínas, simbolizando o fim da independência mesopotâmia. E vamos falar também o porquê disso, que ela caiu, ela declinou, né? Chegou o ápice, mesmo assim, as pessoas, o ser humano, ele tende, quando ele não tem o temor a Deus,
Ele vai subindo isso na vida social, na vida material, ou até mesmo espiritual, por que não dizer? Ele vai subindo, e se ele não tem o temor de Deus, não tomar cuidado, ele vai numa hora, mas a queda é certa, porque com Deus não se brinca. E isso foi o que aconteceu com a Babilônia. Isso é a primeira pergunta que eu já fiz. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer e responder ao mesmo tempo, é que aqui na lição o irmão descreve sobre Ciro, aquele rei, que Deus usou. Deus fala até meu servo. Tem uma parte do livro de Isaías, fala até consagrado. Mas consagrado aqui, irmão, não é no sentido que foi ungido. Ungido quer dizer separado. Deus separou ele para essa determinada situação, ou seja, para a correção da Babilônia. Quem era Ciro? Ciro o Grande, que reinou ali por volta de 600 a 530 a.C., ele foi o fundador do Império Aquimênida, ou seja, o Império Persa. Ele governou de 559 até sua morte. E conhecido por suas grandes conquistas militares, unindo medos e persas, e conquistando a Lídia e conquistou a Babilônia. E ele criou o maior império da época. Isso foi o Ciro. E ele é famoso por sua política de tolerância religiosa e cultural. Ou seja, ele estabeleceu uma laicidade, ou seja, ele criou um país laico de todas as religiões. É bom nós sabermos disso. E por libertar os judeus do exílio babilônico, ele unificou a Média e a Pérsia, criando um vasto império que se estendia ao mar Egeu, ao rio Indo. E também ele emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Lembrando, irmãos, que tudo isso e muito mais que o Ciro fez, eu só estou resumindo, né? Isso aqui foi uma providência divina, não foi porque ele era bom, porque foi Deus que providenciou isso. Veja bem, Deus já havia usado o profeta Isaías a respeito disso 150 anos antes que isso acontecesse. Deus usou o profeta Isaías para falar que isso ia acontecer. E para falar também do castigo da Babilônia, do que ia acontecer com a Babilônia, né? E, continuando aqui, diferente de outros conquistadores, o Ciro permitia que os povos conquistados mantivessem suas tradições e deuses. Uma política que era documentada no famoso Cilindro de Ciro, considerado uma das primeiras declarações de direitos humanos. Esse Cilindro de Ciro, só rapidamente aqui pincelando, né, era um documento ou um conjunto de leis que na época ele elaborou. Se eu não me engano, 200 e poucas leis que foi elaborada, inclusive aquele é o famoso a lei de Talião, que olho por olho, dente por dente. No caso, a pessoa praticava algum crime, ele ia ser penalizado conforme o que ele praticava. Um exemplo, se ele furava o olho de uma pessoa, né? Estou dando aqui um exemplo, o olho dele ia ser furado. Se ele matasse uma pessoa, ele ia ser morto. Então, uma das coisas que o Ciro fez, documentou na época, esse Cilindro de Ciro, né? Foi uma das primeiras declarações de direitos humanos. Ele estabeleceu várias regras. Agora eu fico imaginando, já pensou se isso aqui acontecesse no Brasil, né? Olho por olho, dente por dente. Não é o que acontece no Brasil e no mundo, digamos, no mundo todo, né? E continuando aqui, ele morreu em batalha por volta de 530 a.C. e ele foi sucedido por seu filho Cambises. Isso foi, repito, o Ciro foi levantado por Deus. Nenhum rei ou nenhum governante, seja ele qual for no mundo inteiro, aqui mesmo no Brasil, ele não é levantado sem a permissão de Deus. Deus permite. Vemos que acontece várias coisas e às vezes ficamos indagando e perguntando e preocupados porque isso está acontecendo, mas nada foge do controle de Deus. A história ao longo, aos milênios de ano, prova isso. Deus controla a história e controla governantes. Nada foge do controle de Deus. Tenha isso em mente. A terceira pergunta, para analisarmos aqui a nossa lição,
O que a Bíblia... Veja bem, vou repetir. A primeira pergunta, que era a Babilônia no contexto de Isaías. Eu falei, comentei. Segundo, quem era Ciro dos persas? Acabei de comentar. E essa terceira? O que a Babilônia cometeu para despertar a ira do Deus vivo? Vamos analisar aqui. Sabemos que várias e várias coisas. Já começa pela arrogância, prepotência, soberba, várias e várias coisas. Primeiro, que Deus havia levantado a Babilônia para castigar Judá, o reino de Judá. Judá se desviou dos propósitos divinos, e aí o Senhor levanta o reino babilônico para castigar Judá. Só que o Império Babilônico, além de castigar, eles foi subindo, e tem uma hora que eles extrapolam. Às vezes Deus levanta situações, levanta pessoas, falando isso num contexto bom também, levanta pessoas para uma determinada coisa, só que a pessoa chega num ápice, que ele vai, e tem momentos que a pessoa se acha. Ou seja, isso serve também para os governos de hoje, para o Império Mundial. O que está acontecendo? Eu não vou citar aqui nome de nações, mas os irmãos, os professores sabem muito bem o que está acontecendo no mundo hoje. É império um querendo engolir o outro. Mas, repito, nada fugiu do controle de Deus. Então, respondendo a pergunta aqui, o que a Babilônia cometeu fez para despertar a ira do Deus vivo, ou de Yahvé, ou do Senhor Deus dos exércitos. Ela despertou a ira de Deus na Bíblia por representar o ápice da rebelião humana, ou seja, orgulho, idolatria, perseguição ao povo de Deus. E, embora ela foi usada como instrumento de castigo contra Judá, ela excedeu-se em crueldade e impiedade. Aí vamos analisar aqui algumas coisas. A Babilônia era caracterizada por sua arrogância, exaltando a si mesmo como uma rainha invencível. Eles se tinham como rainha invencível, o que a Bíblia descreve como esplendor do orgulho dos babilônicos. A nação era conhecida como uma terra de ídolos, adorando falsas divindades como Marduk, praticando o ocultismo, o que ofendia diretamente o Senhor. Era lotado de ídolos. O principal ídolo era o deus Marduk, né, o famoso Marduk lá, que tudo eles ofereciam sacrifício a ele, e eles praticavam o ocultismo. O que é o ocultismo? Feitiçaria, bruxaria, consultar entidades, consultar outro deus, ou seja, tudo que a Bíblia, tudo que o Senhor condena, estava acontecendo. Não é muito diferente do nosso país hoje, não é muito diferente de várias nações no mundo hoje, né? A Babilônia ela é retratada como um cálice de ouro, né, que embriagou as nações com sua falsa religião, luxúria e imoralidade. Ou seja, o país, além de estar, vamos se dizer assim, atolado em coisas erradas, ainda tinha falsa luxúria, imoralidade, fornicação, né, corrupção generalizada. A Bíblia fala bem disso lá em algumas partes de Isaías, deixa bem claro, dos juízes iníquos. Os juízes, para se ter ideia, eram comprados. Aquela pessoa que tinha mais dinheiro, ele podia fazer qualquer coisa de errado, quando ia ser julgado, ele comprava o juízo. Ou seja, sistema de corrupção generalizada. Repito, não tem muita diferença de hoje. E vou ser mais além do nosso país. E a destruição de Jerusalém do templo em 586 a.C. foi um ponto crítico, né? Vemos aqui quando Nabucodonosor ele conquista Jerusalém, ele vai lá e eles profanam os utensílios sagrados do templo. E ele trata o povo com crueldade. A história, não estou falando na Bíblia, mas a história deixa isso bem claro, ele destroçou, falando numa palavra mais pejorativa, ele amassou, aniquilou muita gente. Tanto é que lá no versículo 18, no 17, né, depois vamos comentar isso, fala, os seus jovens serão mortos, os seus crianças, ele não teve piedade de ninguém. Tem uma parte da história que fala que ele foi, quando ele conquista, né, ele
entra destruindo tudo, pega os utensílios divinos, os utensílios, sabemos que tinha os utensílios sagrados, ele pega e arrebenta tudo, ele mata crianças. A história diz que ele chegava até mulheres grávidas, ele chegava a tirar bebês, o feto de dentro da mulher grávida, vivinha, serrava, tirava a pele de muitas pessoas, cortava. E se eu for descrever aqui, irmãos, é atrocidade total. A história diz isso. Muitas e muita crueldade e atrocidade. Essa mesma Babilônia, ela é descrita no Apocalipse como um sistema comercial corrompido que se enriqueceu através da luxúria excessiva e comércio de vidas humanas. Então, o Apocalipse também fala sobre isso. Lá no livro do profeta Daniel, tem algumas coisas fala também. Mas Isaías aqui está profetizando contra e profetizando o castigo da Babilônia. Então essa aqui é a terceira pergunta. O que a Babilônia cometeu ou fez para despertar a ira de Deus? É só um pouco, eu só estou falando um pouco daquilo que a Babilônia praticou para despertar a ira divina. E um parênteses aqui, abrindo parênteses, tudo que fazemos, tudo que fizermos durante a nossa vida, vamos ter que prestar conta. Isso no sentido individual, eu, você, e no sentido geral também, como nação, como povos, como líder de uma nação, líder dentro do sistema religioso também. Ou seja, a vida nossa é como um cartão de crédito. Uma hora a conta chega. Uma hora Deus vai querer conta daquilo que fizemos, ou bem ou mal. Ele vai querer conta. E é isso que aconteceu com a Babilônia. E a quarta pergunta que eu faço aqui, eu deixo aqui para os irmãos analisarmos, professores, quais as lições que podemos aprender com a Babilônia? Quais as lições? São várias as lições. Primeiro, aqui quando falamos do Império Babilônico, falamos de arrogância, prepotência, soberba, mau caratismo, corrupção. Isso é o que no contexto cristão jamais, eu acho que nem no contexto do caráter de uma pessoa, nem que ele não serve a Cristo, mas isso aqui já é desvio de caráter. Já é desvio de caráter. Mas no contexto espiritual, falando de cristão, de cristianismo, é pior. É muito pior. Porque estamos falando uma coisa, estamos pregando uma coisa, o perigo é esse. De repente não estamos seguindo aquilo que estamos falando, estamos pregando. Aquele velho ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não pode funcionar. Nós como igreja de Cristo, né? Soberba, orgulho, humildade é o que faltava na Babilônia. Um império, uma nação que chegou ao ápice da riqueza, da soberania, de dominar o mundo, com suas tecnologias, com sua parte de agricultura, e até com ídolos. E foi ela um momento que achou que de Deus não precisava mais. Isso é o perigo do ser humano. Então é uma das lições. Agora eu quero destacar também uma das lições que podemos aprender com a Babilônia, no sentido espiritual, o perigo do orgulho espiritual. Isso é uma coisa tremenda, que temos que ter cuidado. O orgulho espiritual, ele constitui uma das ameaças mais sutis e perigosas à vida do cristão, sendo apresentado nas Escrituras como uma raiz de diversos desvios que compromete a relação do ser humano ou do cristão com Deus. Orgulho espiritual. E diferente do orgulho, digamos assim, do orgulho meramente externo, do orgulho normal, que eu acabei de falar, né? O orgulho espiritual, ele manifesta-se em contextos religiosos e muitas das vezes disfarçado de zelo, conhecimento ou experiência. Ou seja, já viu aquela pessoa falar, não, eu zelo, não, a minha experiência, eu tenho experiência nisso, no sentido espiritual falando. Isso é um perigo. Ou experiência tornando-se difícil até de identificar. Orgulho espiritual. Continuando. A Escritura, ela adverte de forma clara e direta sobre essa realidade. Lá em 1 Coríntios 10 e 12,
o apóstolo Paulo, ele afirma: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, vigia, vamos vigiar, né? Indicando que a confiança excessiva em si mesmo, ela pode levar à queda. O orgulho espiritual, vamos analisar aqui, né? A pessoa, falando no sentido cristão agora, de igreja, a pessoa é bom estudar a Bíblia, é bom fazer cursos teológicos, é bom fazer uma graduação acadêmica, é ótimo, é bom fazer algumas pós-graduações, ou seja, se aprofundar no conhecimento bíblico, é bom, é ótimo, né? Mas nunca perca a humildade e a graça de Deus na vida. Esse é o perigo da pessoa subir ou adquirir conhecimento, não vou falar aqui sabedoria, inteligência, porque sabedoria é uma coisa dada por Deus. Inteligência, informações e achar que está podendo, achar que substituir a direção de Deus. Né? Subestimar sua dependência de Deus e negligenciar a vigilância espiritual necessária. Ou seja, o que mais nós temos que fazer? A Bíblia fala: orai e vigiai. Vigiar. Vigiar em todo sentido. E a análise do perigo do orgulho espiritual, ela revela uma realidade onde a exaltação indevida compromete a vida cristã, demonstrando que a verdadeira espiritualidade está fundamentada na humildade, na dependência na dependência de Deus e no reconhecimento constante da necessidade da graça divina. Ou seja, você pode fazer tudo, você pode correr atrás de conhecimento, mas não perca a graça de Deus, não perca a humildade. Tenha em mente, eu costumo sempre falar, frase minha, né? Eu dependo de Deus 24 horas por dia, 365 dias por ano, todo segundo, todo milésimo de segundo, eu dependo e creio que você também depende de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, 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 tudo. Quando achamos que somos alguma coisa, aí que não somos nada. Deus é tudo na nossa vida. E a Escritura, ela afirma de forma enfática, né? Lá no Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o Senhor vai dizer, o próprio Jesus Cristo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, veja bem, nada podeis fazer. O homem acha que é tudo. O homem que não tem o temor de Deus, ele acha que é tudo, mas não é nada. Não é nada. Sem Deus não é nada. Né? A vida da gente aqui é passageira. Né? Somos alguma coisa quando o Senhor permite, mesmo aqueles que não servem a Deus. Né? E a sabedoria humana, irmãos e irmãs, a sabedoria humana não é de nada sem a graça de Deus na vida. Não é de nada sabedoria humana. Ou seja, repito, conhecimento, estudo, não é de nada sem a graça de Deus na vida. Você já viu uma pessoa inteligente? Eu já vi. Mas sem graça nenhuma? Pois é. Essa é a pessoa sem a graça de Deus. Inteligente, assim, parece ser sábio, mas não é. Ela é inteligente. Veja bem a diferença, inteligente por sábio. O sábio já vem lá do livro de Provérbios, Salomão fala sobre o sábio, fala sobre o tolo, né? Sabedoria humana é uma coisa. Deus deu sabedoria a vários homens, vários homens com suas profissões, vários dons, são dons normais, mas a sabedoria divina envolve tudo. E para envolver isso, precisa humildade e reconhecer que não somos nada, reconhecer que somos dependentes de Deus. Agora, queria também fazer uma análise aqui, antes da lição, né? A lição fala Babilônia do resplendor à queda. A gente tem que compreender que o juízo anunciado contra a Babilônia em Isaías, lá no livro de Isaías, como expressão direta da justiça divina, Deus revela não apenas que governa a história, mas também avalia moralmente as ações humanas e responde de forma adequada ao pecado. Deus é santo, é o que eu falei, torno a repetir, mais dias ou menos dias o Senhor cobra daquilo que de situações que é feita pelo homem, de governantes, de nações,
né? Deus cobra de forma adequada ao pecado, conforme o pecado de cada um. E toda ação humana complica na sua consequência. Toda ação humana, né, tem consequência. E essas consequências podem ser regidas por Deus, quer seja ela boa ou mal, né? Tem consequência. O que você faz, o que não, eu faço, o que os governantes fazem, vai ter uma consequência. Com Deus não se brinca. E a justiça divina é um elemento essencial de sua santidade, a santidade de Deus, sendo inseparável de sua identidade. E aí nós vemos o juízo contra a Babilônia, portanto, ela não é apenas uma punição, mas é a manifestação do caráter de Deus. O caráter de Deus é santo. Então, ele pune. Sabemos que vemos aí, principalmente em redes sociais, Deus é amor. Não, Deus não é isso, Deus é aquilo. Deus é amor. Glória a Deus por isso. Mas ele é fogo consumidor e é um Deus santo. E por ser santo, ele não tolera o pecado. De forma nenhuma. Não tolera o pecado. Né? Aqui, os capítulos, eu gostaria só de fazer uma análise também em alguns trechos do nosso texto-chave, né, que é Isaías capítulo 13, o irmão pôs aqui os versículos 1, depois do 17 ao 20. Eu gostaria aqui de fazer uma análise no versículo 17, que diz assim: eis que eu despertarei contra ele os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Ou seja, Deus está falando aqui, eu vou levantar o Império Medo-Persa. Veja bem, irmão, o negócio aqui é grave. Eles não vão aceitar corrupção, eles não vão aceitar suborno. Porque ao longo da história, até hoje, nós vivenciamos isso. Tudo que se faz, dependendo, um suborno, o que é mais grave, né? Suborno, corrupção, né? Eu dou isso, eu dou aquilo para você não me condenar, ou eu dou isso e não vai para a mídia. Isso que nós vemos ao longo de milhares e milhares de anos, isso acontece. Isso não é, vamos se dizer assim, num sentido pejorativo, não é privilégio nosso, privilégio brasileiro. É o mundo inteiro e milhares e milhares de anos acontece isso aqui. E aí o Senhor fala aqui, né? Eis que eu despertarei contra eles os medos, que é o Império Medo-Persa, né? Que é comandado pelo rei Ciro, né? Que eles não farão caso de prata nem tampouco de ouro. Ou seja, eles não vão receber nem ouro nem prata. Eles vão exercer o castigo que eu mandei, que eu providenciei contra vocês. No 18, ele vai falar assim, Deus usando o profeta Isaías: os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Não tiveram dó de ninguém. Não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Ou seja, quando o rei vem ali, o próprio Ciro também, né? Falando assim, ele vem e ele executa o castigo que o Senhor tinha proposto a castigar o Império Babilônico. E o 20, agora veja bem, irmãos, uma coisa grave, quando Deus promove uma bênção, ele orquestra uma bênção para o seu fiel, para o seu servo, ele faz com todos os detalhes, mas também quando o Senhor castiga, ele promove com os mínimos detalhes. A história diz isso, a Bíblia diz isso, o livro dos profetas diz isso, o próprio Jesus, quando profetiza ali sobre o cativeiro da Babilônia, ele diz isso, né? Mínimos detalhes, Deus também programou o castigo daquela nação. E no 20 vai falar: nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. É interessante que, esqueço o capítulo, mas no próprio livro de Isaías, né, fala que ia virar uma terra deserta, lugar só de animais selvagens. E isso aconteceu mesmo. Virou ali uma terra degradada, sumiu a Babilônia, né? Em 1900 e pouquinho, né? Foi descoberto ali pelos arqueólogos, desterraram ali esse documento que chama-se Livro de Ciro, e descobriram e desterraram algumas coisas, evidenciando Babilônia, o que foi a Babilônia. Então isso aqui é comprovado pela Bíblia e pela arqueologia também, o passado da Babilônia, o que a Babilônia foi, mas não é mais, que é o atual Iraque. Quem é o Iraque hoje?
acabado praticamente, né? Que o Irã hoje é uma parte do Irã, parte total do Iraque, e uma parte, um pedaço ali também que fazia parte do Império Babilônia, um pedaço da Turquia. Vemos como é que está a situação lá hoje, não preciso nem eu falar. E só fazendo também aqui mais uma observação, a convocação divina dos instrumentos de juízo, ela revela uma teologia na qual Deus atua de forma ativa e intencional na história, mobilizando agentes para executar sua justiça e demonstrando que o juízo sobre Babilônia não é apenas anunciada, mas cuidadosamente orquestrada dentro do plano soberano de Deus. Repito, Deus orquestrou, Deus providenciou bênçãos para o povo, mas Deus providenciou também castigo para aqueles desobedientes. E outro detalhe também interessante, irmãos e irmãs, que se vocês for analisar várias partes do livro do profeta Isaías, quem não teve a oportunidade de ler, leiam o livro do profeta Isaías, que tem as bênçãos prometidas, tem as maldições, tem os castigos, mas sempre que você lê os castigos, só que lá na frente vem, se você se arrepender, se me adorarem, se, tem sempre o se e a vírgula, que Deus aliviaria. Ou seja, Deus deu uma chance. Quando Deus vai castigar alguém, uma nação, ou alguém em particular, Deus dá a chance. Deus deu várias chances para a Babilônia. Deus deu várias chances para o povo de Israel ao longo da história. Só que sempre a desobediência fazia com que eles fossem castigados. Deus deu várias chances ao povo de Judá também. Só que eles não aproveitaram essa chance e foram castigados arduamente. Vários profetas, Deus levantou ao longo da história, ao longo dos anos, vários profetas para profetizar contra o pecado de Judá, contra o pecado de Israel. Mas sempre a desobediência fez com que eles distanciassem do Senhor. Tem uma parte até da Bíblia que fala, os seus pecados distanciam de mim. Pecado distancia o homem do Senhor. Distancia. E só aqui para fazer mais uma análise aqui para terminar, gostaria aqui de comentar também mais um pouco sobre quem é Deus. Você pode até assustar, não, mas sobre quem é Deus, só um pouquinho. Porque às vezes, irmãos, nós, seres humanos, principalmente quem não serve a Deus, analisa Deus de uma forma humana. Vários aí, ao longo do tempo que eu leio, algumas leituras, alguns filósofos, alguns sociólogos, eles querem analisar Deus de forma humana, com a mente humana. Mas como pode? Começa a descrever, né? Já vi isso. Livro de Gênesis, algumas situações lá em Gênesis, situações do próprio Evangelho, situações de milagres que Deus operou, e eles questionam Deus. Mas por que questionam Deus? Questionam Deus porque analisam Deus de forma natural e com a mente humana. E Deus não pode ser analisado simplesmente com a mente humana. Jamais. Deus tem que ser analisado com a mente humana, mas com a unção do Espírito Santo. Aí eu faço um paralelo, você pode até se assustar e falar, não, mas o que tem a ver isso com... Não, eu vou te explicar o que tem a ver. Por exemplo, vou dar um exemplo, só para um pouquinho para os irmãos, para vocês analisar um pouco quem é Deus. Um pouquinho só, que Deus é muito mais profundo que a mente humana imagina, mas muito mesmo. Não temos a noção. Vocês viram esses dias sobre aqueles astronautas, né? Foram à Lua, deram volta, tudo. Aí eu estava analisando friamente. Primeiro, construíram uma cápsula, um foguete, que foi a 30 mil quilômetros por hora. 30 mil quilômetros por hora. Um carro correndo 300 quilômetros por hora é uma coisa terrível. Agora analisa, 30 mil quilômetros por hora. Demoraram não lembro direito, 3, 4 dias ou 5 dias, não lembro, para chegar, onde chegaram. Sabe quantos quilômetros? Pelo menos a imprensa divulgou, e eles divulgaram. Eles foram a mais de 400 mil quilômetros longe da Terra. Você sabe o que é isso?
Analiso aqui friamente, né? Indo daqui para o Nordeste, é o lugar mais longe, 3.200 quilômetros, né? Ou daqui para a Europa, 6.000 e poucos quilômetros, não sei, mais ou menos, né? É uma análise por cima, né? Agora vocês pensam, 400.000 quilômetros longe da Terra, muito longe. Foram no espaço, andaram 1 milhão de quilômetros. Andaram por lá. Chegou em alguns momentos que eles não tinham contato, não podia, cortou o contato com a Terra, cortou o contato daquela tecnologia todinha que levaram lá, cortou. Né? E eles, também, uma coisa que eles detalharam, que teve um momento que eles ficaram lá num lugar reservado, aproximadamente, eu acho que é 2.000 e poucos graus Celsius de caloria, longe de um lugar. Agora, isso é que eles foram num lugar, irmãos, num lugar bem perto, diante daquilo que Deus fez. Eu lendo também, alguns tempos atrás, sobre astrologia, sobre os astros, né? Astrologia no sentido espiritual. E estava lendo, né? O universo, os planetas têm em torno de, acho que é 3 ou 30 trilhões de planetas. Vocês sabem o que é isso? Isso é comprovado pela ciência e por tudo, pelos homens aqui da Terra e por homens ateus. Aí é onde eu quero analisar. Você já imaginou quem é Deus? Quem é Deus? É porque às vezes falamos, mas não pensamos. Então é por isso, voltando lá atrás, o que eu disse antes, alguns sociólogos, alguns filósofos, algumas pessoas que estudam e acham que sabem de tudo, né? E desafia Deus, fala que Deus não existe, né? Como isso está formado? Assim. E tem outro detalhe. Um desses astronautas, né? A mulher, ela fala que o repórter pergunta, o jornalista pergunta se ela viu a Terra. Ela fala que viu. Dava para ver. E a Terra era como um pontinho, era como um bote. Veja bem, isso pode procurar lá, que eu não estou falando besteira, estou falando o que foi posto na reportagem. A Terra estava como um bote e num espaço escuro, tudo em volta escuro. Ou seja, a Terra estava solta. Lá no livro de Jó, tem uma parte lá que Jó fala que a Terra, o próprio Jó fala que a Terra está sobre as mãos de Deus, está solta no universo. Agora eu te pergunto, quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está segurando tudo isso? É Deus. Então quem você acha que é Deus? Analise um pouco. Voltando lá atrás, Deus cumpre os seus propósitos da maneira que Ele quer, da maneira que Ele faz, e Deus é inquestionável. Por isso que Deus abençoa da maneira que Ele quer, e Deus pune também da maneira que Ele quer. Ele usou nações, Ele usou reis para punir o seu povo de várias formas que às vezes ficamos indagando. Não, Senhor, o profeta Abacuque indaga a Deus, né? Não, mas por que isso, por que isso, por que? Ele se assustou quando viu a punição do povo, né? Que Deus usou um povo pagão, rebelde, para punir o seu povo. Repito, Deus é inquestionável. Deus é inquestionável. E só para terminar aqui, gostaria de fazer alguns comentários, né? A dependência de Deus constitui princípio fundamental da vida cristã, sendo apresentado nas Escrituras como condição indispensável para a verdadeira espiritualidade. Aquilo que eu falei. A pessoa pode ter tudo, pode fazer tudo, mas ele tem que ter em mente que ele é dependente de Deus, dependente do Senhor. E a história de Babilônia, marcada pela autossuficiência e pela confiança em seus próprios recursos, ela oferece um contraste claro que evidencia a importância dessa dependência. Ou seja, a ausência de submissão a Deus, ela conduz à queda, enquanto a dependência promove estabilidade espiritual. Dependência. Por isso que ele fala, eu repito o texto lá que eu li antes, lá em João, né? Eu sou a videira, vós os ramos, que permanece em mim, e eu nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Ou seja, a dependência de Deus, ela envolve reconhecimento da limitação humana,
saber que você tem um limite, é limitado, eu sou limitado, todo mundo é limitado, e da necessidade constante da graça divina. Se não for a graça de Deus na nossa vida, estamos perdidos. Isso no sentido geral, falando no âmbito espiritual e no âmbito daí mundial também, mundano também. Graça de Deus. E para terminar, a análise da necessidade da dependência de Deus, ela revela uma teologia que coloca a relação com Deus no centro da vida espiritual, demonstrando que a verdadeira segurança e crescimento não estão na autossuficiência, mas na confiança contínua na graça e na presença divina. Voltando lá atrás, comentando sobre aqueles astronautas também, tem outro detalhe, tem um dos astronautas que ele serve a Deus. Aí perguntaram para ele como é que ia ficar, sobre crença, né? Tem um momento ali que pergunta, ele fala, não, só me fez crer mais e acreditar em Deus e temer mais a Deus. Então isso, que nós possamos levar a lição da queda de Babilônia e a lição do que aconteceu com a Babilônia para a nossa vida. Não ser arrogante, não ser soberbo, não ser prepotente. E analisar o outro, o nosso próximo, quer seja ele quem for, como nós. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é o ponto principal, principalmente de um cristão. Tratar a pessoa como gostaria de ser tratada. Ver, quando falar ou abrir a boca para dizer alguma coisa, pensar, peraí, isso vai ferir alguma pessoa? Não, porque tem aquele ditado, né? Muitas pessoas falam, né? Eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, sinceridade não é ferir pessoa, sinceridade não é falta de educação. Não, isso não é sinceridade. Repito, isso que as pessoas falam muitas das vezes é falta de educação e ferir a pessoa. E para o cristianismo, para nós como igreja do Senhor, devemos agir pensadamente, espelhar em Cristo. A melhor coisa, não se espelhar em homem, espelhar em Cristo. Tem vários homens aqui na Bíblia, né, de Gênesis ao Apocalipse, que tem uma vida maravilhosa, exemplos marcantes, exemplos maravilhosos, porém foram falhos. Mas o exemplo de Cristo não foi falho em momento nenhum. Então, se espere em Cristo, que o Senhor possa nos abençoar e que possamos levar isso para a nossa vida e ser melhores, tentar ser melhores. Melhores no sentido de pessoa, não melhor querer disputar com ninguém. Melhor cada vez mais, melhor cristão, melhor servo. Que Deus te abençoe, muito obrigado.